Oi, lindezas! Tudo bem? Mais ou menos, né? A gente tem vivido dias conturbados com tanta agressividade que o ser humano tem, né? Fazendo as coisas que estão fazendo na Ucrânia. Que Deus abafe tudo isto e nos dê paz, né? Que é o que a gente está precisando. Enquanto isso, vamos cuidando da nossa vida, do nosso mundo, dos nossos amores, dos nossos focos, dos nossos objetivos e emanar boas energias para aquelas pessoas que estão sofrendo tanto lá e para que esses seres genocidas que matam sem piedade os outros tenham um pouquinho de bondade em seus corações, né? Que não tem nenhuma. É o poder, sempre o poder em primeiro lugar. Estamos aqui cuidando da nossa vida e vamos trazer hoje para vocês mais um programa, A Arte de Viver. Pois é, conforme eu comentei no episódio passado, hoje nós falaríamos da novela O Outro, que eu fiz na TV Globo depois de Sim a Moça. Terminada Sim a Moça, finalzinho de 1986, talvez novembro, não me recordo exatamente a data nesse momento, né? Eu descansei, Ano Novo, mais uma vez, Natal, Carnaval, recebo um comunicado de um dos diretores da Rede Globo dizendo: Elaine, pelo seu excelente desempenho em Sim a Moça, nós vamos lhe dar um presente. Você vai entrar no horário nobre da Vênus Platinada da TV Globo, a novela das 20 horas. Eu disse: uau! Oba, que bom! Então, eu vou viajar, vou para a Itália agora, vou deixar a novela já escaladinha, tudo certinho, vou entrar em contato com você e você, mais uma vez, vai e acerte todos os detalhes, a burocracia exigente pela emissora. Ok. Me chamaram, fui, né? Acertei tudo, fiquei aguardando a reunião como sempre. Recebi outro chamado para tal, estávamos lá. Mais uma vez, novos colegas, elenco maravilhoso, uma infraestrutura excelente, a emissora realmente era uma potência, né? Não sei mais como está atualmente, não trabalho lá, portanto não posso comentar. E fiquei sabendo que era uma novela do Agnaldo Silva, chamada O Outro, com a ajuda na escrita do Ricardo Linhares, e que eles haviam lido uma literatura, né, usado de uma literatura, filmes e livros e romances, para poder escrever essa novela, que era um tema muito difícil, né? Era o outro, o duplo, né? Duas pessoas exatamente iguais. Dizem que todos nós temos, será? Eu não quero encontrar outra Elaine por aí, não. Epa, eu sou única, não vem não, né? Pois é, então, Francisco Coco estrelava junto com Natália do Vale, um elenco maravilhoso, Miguel Falabella, Leonor Magalhães, José Léo Goy, Arlete Salles, Malu Mader, Cláudia Abreu, Marcos Paulo. Era uma infinidade de pessoas, mas grandes astros da TV Globo. Eu, Flávio Galvão, Luma de Oliveira, Isis de Oliveira, enfim, era um elenco de quase 40 atores e mais uns 20, mais ou menos, convidados. Imenso, né? A direção seria de Marcos Paulo, que eu fiquei muito feliz, porque eu gostava muito do Marquinhos, do Ricardo Waddington, do Inácio Coqueiro e do Flávio Cornalieri. É um nome dificílimo, um sobrenome que eu nunca consegui guardar. Muito bem, peguei texto, participei de tudo, tirei medidas, vimos roupas, etc. e tal. Fui para casa. Chegando em casa, eu li o texto. Eu digo, que coisa estranha, que personagem insípido. Tinha cenário próprio, grande vantagem, né? Mas era um personagem que não tinha vida própria, nem ela nem o marido. Eles viviam em torno das estrelas, né? Eles eram realmente satélites, sem vida própria, sem história própria, simplesmente casados com 2 filhos. Ele era o sócio
de um dos duplos, do que Francisco Coco representava os dois, né? Ele era sócio do Paulo de la Santa, que era um empresário milionário, que também não ia tão bem naquele momento financeiramente, ia pessimamente na sua vida particular, no seu segundo casamento. O primeiro já tinha dançado, e essa segunda mulher, Laura, Natália do Valle, que fazia, ela não gostava dele, ela queria o dinheiro dele, né? Os filhos percebiam, os filhos eram Bete Goulart e Marcos Frota. Contra o casamento, tal, não gostavam da madrasta, mas ia tudo sendo contornado, né, como fazem uma boa família. E do outro lado, o duplo, a outra pessoa parecidíssima com ele era o Denizar. Denizar era dono de um ferro velho. Ele namorava a Índia, a Ioana Magalhães, e a filha dele, a Zezinha, quem fazia era a Cláudia Abreu, não queria o namoro, mas estavam namorando e ela tinha que aceitar, né? E tinha uns bandidos locais, umas pessoas que realmente eram da pesada, com negócio de droga, envolvimento com coisas ilícitas, queriam usar o ferro velho dele para poder lavar-lhe dinheiro e fazer coisas erradas. E ele dizia, não, não quero, isso é contra os meus princípios. Ele era espírita. O Agnaldo Silva sempre disse que tinha feito uma homenagem a Allan Kardec, através desse personagem, porque ele se chamava Denizar, né? Allan Kardec tinha 5 nomes, 4 ou 5 nomes, né, Flávio? Nomes de batismo, que são dificílimos, portanto, eu não vou dizer todos aqui. Entre eles estava o Denizar. Era a homenagem que ele estava prestando aos espíritas e a Allan Kardec. O nome verdadeiro do Allan Kardec, mãe, ele é bem comprido. Muito, extenso. É um nome, obviamente, francês. Exatamente. E ele assumiu o nome de Allan Kardec porque ele descobriu que esse nome era o nome dele numa encarnação anterior que ele teve, se não me engano, como um celta. Então, ele, no que hoje é o Reino Unido, ele utilizava esse nome ali na Bretanha, onde é que ele tenha vivido. Lindeza, sabe tudo, né? Meu filho é como eu gosto. Eu provoco para ele poder falar, ele sabe tudo, tudo que eu mando, dou a deixa, ele desenvolve, isso é muito bom e nada combinado aqui. Aqui é tudo espontâneo, tudo natural. Meus amores, eu quero dizer uma coisa a vocês. Mais uma vez eu reafirmo, tudo que eu digo aqui é responsabilidade minha. Portanto, eu procuro sempre falar sobre coisas que aconteceram comigo, né? Omito nomes, que é para não prejudicar ninguém, para não denegrir a imagem de ninguém, e cito alguns porque eu só enalteço, só elogio e só digo, são excelentes colegas. Caso contrário, eu não digo não. Muito bem, dessa vez eu tive que buscar alguns dados para vocês em colunas especializadas em fofoquinhas, em coisas de televisão, e outra coluna muito séria do Nilson Xavier, que ele sabe tudo a respeito de todas as telenovelas que aconteceram no nosso Brasil, né? Por quê? Porque eu preciso contar alguns fatos de outras pessoas para que vocês entendam o que eu vou dizer aqui, né? Para que vocês possam chegar a uma conclusão comigo, né, do meu procedimento, se foi certo, se foi errado, se não foi, etc. e tal. Mas está acontecido, não importa se foi ou não, aconteceu. Esta foi a última novela que eu fiz na TV Globo e vocês vão entender por quê. Olha, quando eu li o personagem que eu vi que era insípido, o Wikipedia também pode dar essas informações para vocês a respeito desses fatos que não são meus, que não aconteceram comigo, aconteceram com outras pessoas, eles estão na mídia. Portanto, eu não estou inventando. Quando eu li o personagem, eu tinha não uma amizade íntima com o Marcos Paulo, mas éramos colegas, bons colegas de trabalho, e ele ia dirigir, eu telefonei para ele e digo, Marquinhos, Elaine, como vai, querida? Eu falei, muito bem, obrigada. Você aceitou fazer a novela? Eu disse, sim, aceitei. Engraçado, Elaine, eu não via você nesse personagem. Eu disse, pois é, me foi dito que seria um presente para mim
por causa do meu desempenho em Sim, a Moça. E eu não estou entendendo direito o que está acontecendo agora que eu estou lendo, né? Aí ele disse assim, disseram para você que foi presente? Eu falei, foi. Aham. De quem? De grego? Opa! Ixi, acho que eu vou entrar numa fria. Eu disse, ai, Marquinhos. Ele falou assim, Leninha, tem cenário próprio, você sabe que novela é uma obra em aberto, né? Vai depender do teu desempenho e do que o autor, né, entender e te prestigiar e aumentar, sei lá. Mas, por enquanto, é um satélite em volta das estrelas. Olha, eu não entrava exatamente nos primeiros capítulos, tinha algumas cenas que eu não participava, eu fiquei aguardando. E aí comecei a ler já coisas que estavam saindo na imprensa que diziam assim: não usaram literatura nenhuma para fazer essa novela. Essa novela é uma releitura de uma novela que Ivani Ribeiro escreveu para a TV Excelsior, extinta TV Excelsior de São Paulo, em 1965, que se chamava Vidas Passadas. Falei, nossa, já começa com esse noticiário de releitura. Bom, enfim, eu não tenho nada com isso, a direção da casa que resolve, eu vou fazer o meu. Dessa vez eu vou procurar ser feliz mesmo, vou procurar repetir o que eu fiz no Sim, a Moça. E fui com fé e coragem. Quando cheguei lá, tinha comentários assim, nossa, você viu, a Glória não quis fazer a novela. Eu digo, como? Que Glória? Não, essa novela foi escrita para Glória Menezes fazer e ela se recusou. Depois chamaram a Vera Fischer e ela também se recusou. Ninguém sabe o motivo, mas as duas se recusaram. Aí Natália foi escalada e, diga-se de passagem, porque ela tinha ido muito bem em Cambalacho, então era uma questão de alçar voo mesmo, porque mereceu, né? Ela tinha se saído muito bem em Cambalacho e tinha sido escalada no lugar das duas que se recusaram. Mas isso tudo era tom de fofoca, sabe? De coisa que não estava começando legal. Eu digo, ai meu Deus, isto está prometendo. Muito bem. Fui para o estúdio para gravar minha primeira cena e eu digo, cadê Marquinhos? Marquinhos não está mais. O Marcos Paulo não está dirigindo a novela. Não está mais, ele saiu. Por quê? Porque ele disse que estava cansado, estressado e resolveu se afastar. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, não. E o que foi que aconteceu? Ele entrou em discordância com certas coisas da produção, aí a produção começou a fazer uma guerra fria contra ele, e aí começaram a prejudicar realmente determinadas coisas, figurino, isso e aquilo. Aí as cenas gravadas não ficaram boas, segundo Paulo Afonso Grisoli, que era o diretor do núcleo dessa novela. E enquanto estavam esperando Gonzaga Blota terminar algum trabalho que ele estava fazendo, Paulo Afonso Grisoli desceu para o estúdio e estava dirigindo as cenas. Marquinhos tinha saído. Depois nós soubemos que o Aguinaldo teria escrito um personagem para o Marcos Paulo, para ele voltar como ator, e o Marcos Paulo não quis fazer a novela, alegando, eu estou estressado, estou cansado, e me afastei por causa disso. Mas dias depois ele entrou em Brega e Chique. Quer dizer, então ficou a dúvida, né? Realmente, por que será que ele saiu? Estão falando a verdade, o negócio da produção, né? Ele estava estressado mesmo, ele não tá... Bom, eu estou contando para você os fatos, o que está noticiado que vocês podem verificar. Quando eu entrei no estúdio, já tinha sabido da saída do Marquinhos, o que me chateou profundamente, eu deparei com uma pessoa na minha frente que me gelou. Vocês se lembram de um iluminador que eu comentei com vocês? Que me prejudicava, me deixava na lua? E quem contracenava comigo estava no sol? E eu dizia, cara, isso não tem sentido, é a mesma cena. Como é que pode? Eu estou na noite, está no dia. O que é isto? Para que você está me prejudicando assim? Era ele.
Ele me olhou, eu olhei, eu digo, boa tarde. Ele falou, como vai? Eu falei, vou muito bem, obrigada. E o senhor? Vamos indo. Tomara que a gente vá bem nesta, né? Vamos fazer o possível. Falei, ai, shh. Bom, ensaiei, comecei meu cenário e fomos levando. Aí aconteceu o seguinte, o Francisco Coco, ele tinha esse duplo, né? Essa pessoa parecida com ele, o Paulo de la Santa e o Denizar, eles nunca haviam se visto, eles não se conheciam. Moravam na mesma cidade, Rio de Janeiro, eles moravam na mesma avenida, Avenida Atlântica, e um dia, por acaso, os dois foram num posto de gasolina e aqueles bandidos todos que estavam tentando colocar coisa errada no ferro velho do Denizar, não sei o quê, a suspeita de que tenham sido eles, né? Ficamos na suspeita. O que aconteceu? Foram os dois ao banheiro ao mesmo tempo, Denizar e Paulo de la Santa, né? Cada um com a sua vida e com o seu problema, se olharam. O que foi? Sou eu? Você sou eu? Cara, quem é você? Pá! Explodiu o posto de gasolina. Não sobrou nada. E tum! Todo mundo foi jogado longe, carro, gente, todo mundo. O corpo do Paulo de la Santa sumiu. Denizar foi encontrado e identificado como Paulo de la Santa. Chamaram a família, entregaram a pessoa, passou pelo hospital, estava mais ou menos ferido e com amnésia. Oportuno, né? Aí foi para a casa da Laura e da família de la Santa, que começou a tentar reintegrar aquela pessoa que estava sofrendo de amnésia à família. E a família do Denizar, ele, sofrendo a Índia, a namorada, a Zezinha, todo mundo. Meu Deus, o que foi que houve com meu pai, com meu amor? Cadê ele? E não se sabia do Denizar, porque corpo nenhum foi encontrado. Ele passa a ser o Paulo de la Santa. E a novela toda gira em torno disto. Deu para entender direitinho? Todos os outros personagens, tantos personagens, todos giram em torno desta temática, né? Do outro. Bom, continuamos gravando, indo, o Gonzaga Blota entrou, e, bom, agora vai dar certo, vamos tentar. Coco tinha uma cena que ele sonhava que estava enforcando uma pessoa muito parecida com ele. Antes do acidente do posto, evidentemente. A produção disse assim, caramba, como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos fazer uma máscara de plástico, né? Aquelas máscaras plásticas que ficam muito parecidas com a pessoa, vamos pôr em algum figurante, ele contracena com o figurante e assunto resolvido. Ah, não, vamos chamar aquela equipe de São Paulo que faz máscaras de acrílico mortuárias. Vai ficar perfeito, vai fazer a cara do Coco para alguém colocar. Bom, mas para fazer isto precisa de molde, né? A equipe foi chamada e disse, precisamos de um molde de gesso. E temos que ter tempo hábil para a execução dessa máscara. Ok, Coco, claro, vamos lá. Passaram gesso no rosto do Coco, isso também está noticiado, não sou eu que estou inventando, né? Passaram gesso, secaram tudo direitinho, o Coco estava com barba. Ai, Jesus, que tragédia. Na hora de tirar aquilo, não saía. Ai, porque arrancava as barbas do Coco, entendeu? Não podia ter feito aquilo. É que tinha uma promoção na época, mãe, você esqueceu, que era o seguinte, faça um molde facial e ganhe de graça uma depilação. Flavito, ficaram nesse processo durante 5 horas para tirar aquilo do rosto do Coco. Pensaram até em chamar um especialista aqui do ML em São Paulo para que ele pudesse tirar aquela máscara do rosto do Coco.
Bom, não sei se foi possível, se não foi possível o especialista chegar no Rio. Eu só sei que depois eles pegaram uma talhadeira e um martelinho. Depois de 5 horas, e o coco com 2 canudinhos, respirando pelo canudinho. Tadinho. Não, ele tem senso de humor. Sempre que ele faz alguma declaração a respeito desse acidente, ele conta com humor. Bom, tiraram aos pouquinhos e tal, e o Coco diz que até hoje as falhas que ele tem na barba se devem exatamente a esse fato. Isso também aconteceu. E corre história, e filho contra os namoros, e a Laura querendo dinheiro, e o irmão da Laura, que era mulher do Della Santa, né, querendo dinheiro também, e ela notando uma certa diferença no Denizar, mas assim, nossa, mas esse cara tem muito mais, como é que a gente pode dizer, tempero, né? Uma coisa mais interessante. Ele está estranho, ele está diferente. Ela notou que tinha alguma coisa ali que não era o Paulo. Mas ela, ficou quieta, porque ela deixa eu ficar quietinha, porque eu gosto mais desse homem. O outro não era interessante, só o dinheiro dele que era. E é melhor com ele do que sem ele. Eu não vou levantar lebre nenhuma, né? A Malu Mader fazia uma menina, aliás, a Malu estava excelente nessa novela. Ela é uma gracinha, sempre foi ótima atriz. A Cláudia Abreu também, 2 espetaculares atrizes jovenzinhas, a quem eu sempre dei muito valor e admirei muito. O personagem da Malu era a filha do Paulo Della Santa com uma governanta. Ninguém sabia, a não ser a governanta e o pai do Paulo, que quem fazia era o José Léo Goy. E ela era como é que chama, meu filho, que vende artesanato nas praças, na praia? Qual o nome disso? É uma artesã, Não. Que vende de tudo um pouquinho. Ela tinha um comércio, Vendedor não de era isso? rua. É, como se fosse um Sim, camelô. mas um camelô, É isso. Então um camelô. Ela era camelô. E aí ele viu e disse assim, escuta, você não quer morar na minha mansão? O pai do Paulo Della Santa. Fica mais perto do seu trabalho, você tem segurança. E os dois se gostavam muito, conversavam muito. Ela foi. E aí ela ficou sabendo que o Paulo Della Santa era pai dela. E quais as características do Paulo Della Santa? Ela conhecia o Denizar. Quando ela foi na casa do Paulo Della Santa e viu o Denizar no lugar dele, imediatamente ela reconheceu. Então ela ficou sendo a única pessoa da trama que sabia de tudo. Ela sabia que estava acontecendo alguma coisa ali, que ele tinha substituído o Paulo Della Santa. Mas quieta, claro, a novela não ia terminar naquele momento, tinha futuro. E começa a correr o enredo, muito bem. De repente, bomba! Meu Deus, o que houve agora? José Léo Goy morre na novela. Como morre? É o pai do Paulo Della Santa, a menina está morando na casa dele. O que aconteceu? A produção brigou com ele. Como? A produção brigou com o ator? E o ator vai morrer na novela? Sim, porque a briga chegou ao conhecimento de diretoria, de autores, etc. e tal, e tomaram as dores e ficaram do lado da produção e ele vai morrer na novela. Eu digo, meu Deus, não para de acontecer coisas aqui dentro. Mas era desagradável, era notícia, mas em cima de notícia. Isto tudo foi gerando um clima tão desagradável, uma coisa tão pesada, uma corrente negativa, que a gente entrava na emissora e dizia assim, ai, Jesus Cristo, não é possível. Que dia longo, sabe? Pesava nas costas. Aí aconteceu o seguinte, o iluminador, evidentemente, começou a me deixar na lua, né? E um dia eu estava em cena e eu olhei para o monitor. Mas eu estava fotografando tão mal, mas tão mal. E eu estava muito bem fisicamente na época, né? Aí eu digo, companheiro, olha, nós já estamos ensaiando para gravar. Dá uma olhadinha, eu estava em cena com uma outra atriz. Dá uma olhadinha o que você está fazendo comigo. Não é justo, eu nunca lhe fiz mal nenhum. Já é a segunda novela que você... Olha como eu estou fotografando, né? Esta pessoa que estava do meu lado dizia assim, meu Deus, que coisa absurda, o que é isso? Eu digo, como que é?
Desculpa, não entendi. Como é que pode uma atriz, seu primeiro personagem aqui na Vênus Platinada, reclamando de iluminação? Eu digo, verdade? Nunca ninguém reclamou? Não. Então faz o seguinte, meu amor, fica aqui no meu lugar, eu fico no teu. Essa atriz cometeu um erro, mãe. Na verdade, não foi o seu primeiro papel na Vênus Platinada, Não, né? no Jardim Botânico, sim. Ah, sim, no Jardim Eu Botânico. gravava lá em cima nos Entendi. estúdios da Herbert Richards. Então tá. Né? Então, se lá tinha algum problema, aqui embaixo, na Vênus Platinada, nossa, a competição era acirrada, as invejas, as correntes de gás. Era uma coisa, um querendo puxar a passadeira do outro. Né? Eu digo, mas querida, fica no meu lugar, eu fico no teu. Vem aqui, veja como você fotografa. Agora, percebam, quando a gente está fazendo o ensaio geral para gravar, tem o corte, o suíte, né? E essa imagem que está no suíte, às vezes ele passa no figurino, numa sala de diretoria, em determinados lugares. Evidentemente que eu fazendo esse tipo de reclamação, provavelmente passou em alguns setores, né? Ou não, ou o comentário da atriz se estendeu a outros departamentos e a coisa começou a crescer. Aí o iluminador disse o seguinte para a pessoa que estava me maquiando, que era uma gracinha de maquiadora, a Lindalva. Ela disse, Elaine, não é a tua maquiagem. Ele disse que eu estou escurecendo muito, não é. Vamos clarear, por favor, querida? Vamos clarear, sem problema nenhum. Clareamos a maquiagem. A maquiagem estava muito branca. Mas, meu Deus, eu não tenho o que fazer. Ou eu passo uma base mais escura, eu passo uma base mais clara. E não é tão mais... Gente, não é a maquiagem, é a iluminação. E um começou a dizer que o outro que era culpado. E, realmente, ela não tinha culpa. Porque isso já havia acontecido na época do Obrigado, doutor. Não era a primeira vez. Aí diz assim, então tira a maquiagem dela. Deixa quase sem nada. Elaine, então vamos diminuir a maquiagem. E a partir desse, nós diminuímos a maquiagem. Não tinha jeito. Realmente não tinha jeito. Falei, Lindalva, esquece, meu bem. Faça o melhor que você puder. Eu faço o melhor que eu puder, o meu trabalho. E vamos deixar a coisa rolar. Porque isso não vai nada, já não deu anteriormente. Isso não vai dar em nada. Não dei mais confiança, não chamei mais atenção, não liguei, fotografava como fotografava, estava salvando meu trabalho, não me comprometia muito porque eu estava bem fisicamente, né? Então não me prejudicava tanto. Me prejudicava porque eu podia parecer mais bonitinha, né? Era bom, a segunda novela na Globo e tal. Passaram uns dias. E um dia eu estava saindo não dei mais confiança para ir para maquiagem. Eu estava saindo no camarim. Me veio um cabeleireiro e disse assim, Elaine, fulano de tal, um certo diretor, disse que você precisa cortar o cabelo. Como é que é? É que você precisa cortar o cabelo. Eu usava um cabelo meio poodle, meio crespinho, tal, bonitinho, né? E não me dava trabalho, porque eu lavava a cabeça, secava e o cabelo já ficava jeitosinho. E estava fotografando bem com esse cabelo, né? Apesar da iluminação. Eu digo, mas isso não tem sentido? Agora não é maquiagem, agora é o cabelo? O que eles querem? Eu não posso cortar o cabelo. Natália do Vale está de cabelo curto. A estrela da novela está de cabelo curto. Eu vou ficar de cabelo curto também? Isso não é legal, não procede. Não vou cortar o cabelo. Eu vou prender o cabelo. Mas qual é a alegação? Porque você está demorando muito nas trocas. Mentira. Eu trocava de roupa em 5 minutos. E olha, o figurino não me agradava, porque era tudo grande. Era um volume de saia, um volume de pano. O brinco não era brinco. Não era um brinco, né? Era uma argola, uma coisa desse tamanho. A minha orelha, ela deve ter crescido um pouco nessa época. Não ria, é verdade. Porque pesava, gente, mas pesava a minha orelha. A pulseira não era uma pulseira.
entendeu? Era um colar, era tudo over, era tudo grande, era tudo... Eu digo, caramba, meu Deus, me dê paciência para suportar isso. Gente, eu fazia o máximo que eu podia. De repente, vem uma notícia de que ia entrar uma triangulação no meu cenário. Aparecia uma mulher bem mais jovem do que a Fátima que eu fazia, né? E eu era jovem na época, eu tinha 30 e poucos anos. E estava bonita, né? Mas o Benjamin ia conhecer uma jovenzinha, ia se apaixonar loucamente por ela, Luma de Oliveira. E o casamento ia degringolar, ela ia sofrer muito, fazia acontecer. Eu falei, ai, pelo menos uma história para esse cenário, para Fátima, né? Chora, né? Vamos chorar de novo e tal. O negócio, voltando ao negócio do cabelo. Por quê? Porque você está trocando, demorando para trocar de roupa, mentira. Eu fiz uma bananinha e continuei gravando de banana, não cortei o cabelo. Aí vem essa novidade para o meu cenário. Benjamin apaixonado, maltrata a Fátima, faz, acontece, não sei o quê. E aí um lado dramático do meu personagem. Bom, aí começou a acontecer o seguinte, gente. A Fátima ia para frente de um espelho e dizia assim, chorando, assim, como eu estou velha, como eu estou feia, como eu estou horrorosa, Benjamin não me ama mais, como é que pode? Ela é linda, ela é jovem, ela é isso, ela é aquilo. Caramba, eu devo estar um horror. Vocês percebem, não era uma coisa que atingia só o personagem, porque eu, atriz, estava muito bem. Então, se eu fosse no espelho e dissesse assim, tá certo, ela é mais jovem, mas eu também sou uma mulher bonita ainda, não é? Passei um pouco de balzaquiana, mas olha como eu tô inteira. Pera um pouco, deixa eu brigar pelo meu casamento, deixa eu ver o que está acontecendo e tal. Acabavam com a Fátima. E por etapa, acabavam comigo. Eu me sentia mal, né? Digo, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Era melhor não ter a triangulação. Aí foi, continuamos gravando, isto tomou um caminho muito estranho, muito agressivo comigo, né? Eu não estava gostando. Aí um dia eu chego em casa e a Tina diz assim, ai, Elaine, desculpa, não fiz a janta ainda. A que trabalhava comigo, a minha colaboradora, o que foi? Está agitada? Não, é que telefonou que amanhã vem um jornalista aqui, um fotógrafo, para fotografar você, o Flávio e a Luma, porque vai sair na capa. Espera um pouquinho. Calma. Amanhã é minha folga. Eu não combinei nada de fazer foto nenhuma com ninguém. Existe um trato de eu e Flávio que nós jamais misturaríamos a nossa vida particular com a nossa profissão. Não nos envolveríamos em estúdio quando não estivéssemos gravando juntos, não entraríamos, etc. e tal, e muito discreto com a nossa relação, com a nossa vida particular e tudo. De repente, está marcada uma foto aqui, sem me participar, sem me consultar, sem dizer se eu posso, se eu não posso, se eu quero, se eu não quero. Não tem foto. Definitivamente não terá foto. Eu vou sair, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Se quiserem tirar foto, fiquem, tirem. Porque comigo não vão tirar. Eu vou fazer foto no estúdio. Meu filho não é produto de consumo. A minha casa não é estúdio de televisão. Aqui é a minha realidade. Não é ficção, não. É a minha realidade. Me respeitem. Eu já estou sendo agredida lá, né? Acabando comigo no espelho. Aí, o que aconteceu? Não vieram. Foi cancelado. O Flávio entendeu o meu posicionamento e tal. No dia seguinte, fizeram umas fotos no estúdio. E aconteceu o seguinte, não puseram o trio. Puseram uma foto imensa na capa do Benjamin com a Dedé, né? Eu. Numa janelinha desse tamanho. Anos e anos de profissão. Né? E a manchete era assim, não era Benjamin troca Fátima por Dedé. Flávio Galvão troca Elaine Cristina por Luma de Oliveira.
invadiram a minha vida pessoal. Para dar ibope, para a novela dar ibope, inventar uma separação, uma preferência de repente, o meu marido na época pela jovenzinha. Na verdade, mãe, a intenção deles é vender revista, né? Então essas manchetes bombásticas é sensacionalismo, Perfeito, exatamente para vender perfeito, revista. mas façam isso com a aquiescência e com a permissão da atriz. Eles não tinham a minha permissão para fazer isso. Eles não podiam ter invadido a minha vida particular. E foi invadida. E a partir desse momento, houve uma mudança radical na minha vida pessoal. Fez mal para minha alma tudo aquilo. De caramba, dessa vez eles estão vindo feito uma Toyota em cima de mim. E eu realmente estava sentindo aquilo de uma forma como vocês não podem imaginar. Fui levando. A história correndo, o Benjamin lá apaixonado pela Dedé, fazendo, acontecendo, motel, isso e aquilo, a Fátima arrumando mala, indo embora, blá, blá, blá. Olha, foi terrível, né? Um dia eu estou saindo da maquiagem, o diretor que me mandou cortar o cabelo vem com o dedo assim, diz assim, você não cortou o cabelo? Não, não cortei, nem vou cortar. Dá licença, abaixa esse dedo, por favor. Faça uso dele onde você quiser. Agora, tira o dedo da minha cara e fale baixo comigo. Quem é você? Quantas novelas você fez? Em quantas novelas você trabalhou? Qual é o seu know-how? Que história você tem dentro da televisão? Me respeite, rapaz. Isso daqui chega a ser um assédio. Hoje seria um assédio moral. Caberia até processo. Eu fiquei revoltada. Meu marido, na época, estava lá no fundo do corredor, tomando um café. Ele viu que eu estava nervosa discutindo, mas como tinha um trato de nós não interferirmos um na vida do outro, ele não interferiu. Eu continuei ali. Ele me disse coisas grosseiras e eu respondi coisas grosseiras para ele também, que não vale a pena levar adiante aqui. E disse a ele, eu não vou cortar o cabelo. E naquele momento estava declarada realmente uma indisposição entre nós dois, sem possibilidade de um reparo, um resgate, realmente não dava para ser amigo, nem bom colega daquele rapaz. Futuramente ele vai voltar a me chamar para trabalhar, para fazer uma novela, que eu também não aceitei. Eu estava fazendo teatro, isso depois eu conto para vocês no futuro. E eu fiquei muito desgastada, continuei gravando. Cada dia um ambiente pior. Meus amores, quando o diretor, o clima instaurado dentro de um elenco, ele depende basicamente dos diretores e depende basicamente dos que protagonizam a novela. Quando são estrelas, quando se acham muito, quando desfazem das outras pessoas do elenco, a coisa degringola, o elenco começa a ficar humilhado, começa a acontecer fofoquinha. E foi tudo isso que aconteceu. Continuamos, e a história correndo, né? E, de uma certa forma, a novela foi boa, deu ibope de público, sabe, Flávio? De público fazia sucesso. Agora, a crítica veio com tudo em cima. Era tão criticada no mau sentido, a crítica não gostou da novela. Né? Digo, bom, não posso fazer nada. Gonzaga Blota saiu, entrou Del Rangel. Outro diretor que saiu, pediu para sair. Entrou Del Rangel, e eu me indispondo com esse outro diretor, né? E ele me olhava feio. Então, aí aconteceu o seguinte, meus amores, um dia tinha ela era ótima, uma camareira, ela me trocava, né? Aí ela dizia assim, Elaine, você tem corpo de mulata. Eu digo, cara, eu gostaria de ter o tônus, dente tudo de mulata, porque o tônus da
pele é fantástico, né? Os dentes e tal. Ela falou assim, você tem as formas, o corpo, vamos desfilar no carnaval? Eu arrumo para você, desfile em carro alegórico. Eu não! Imagina, se eu tivesse que frequentar o carnaval, nunca fui, né? Nunca mesmo, anos de Rio de Janeiro, eu nunca fui lá na Sapucaí, nunca. Eu gostaria de sair sambando no pé, né? Mas não sei sambar no pé também. Então, como eu não sei, não vou. Você já imaginou você sambando no pé? Ora, mulher, vamos lá. E eu começo a ouvir um falatório na antessala do camarim. Eu e ela estávamos brincando, rindo, tudo, mas falando muito baixinho. A gente respeita, né? Porque tem uns estúdios próximos, de repente alguém abre a porta para sair e o som entra. Então a gente estava num tom muito comedido, muito baixinho. E as duas dando risada, e eu ouço alguém falando alto. E falando mal, tinha uma pessoa ligada a mim. Mas coisas inapropriadas, coisas agressivas, sabe, menores. Eu olhei e falei, eu estou ouvindo direito? Ela disse, não saia daqui. Queridos, eu sou do signo de Touro. Eu sou fiel às pessoas que eu amo, às pessoas que eu quero bem. Não mexa com meu filho, não mexa com um amigo meu, não mexa com um amor meu. Quando eu amo, eu amo. Eu sou intensa nos meus sentimentos, na minha fidelidade, sabe? Na minha lealdade com as pessoas. Eu não aguentei. Eu passei a mão na minha bolsa, eu disse, para mim acabou. Abri a porta do camarim, saí. Eu digo, você é um pulha, um mau caráter. Como é que você pode, com o figurinista, estar falando isto de uma pessoa, de um ator? Você não respeita os atores, você não pode ser diretor de uma emissora. Para mim, chegou. Faça o que você quiser. Eu disse, vou fazer o que eu quiser. Sim, senhor. Eu subi imediatamente para a sala do Paulo Afonso Grisoli. Cheguei, eu digo, olha, está acontecendo isto. Eu não estou aguentando mais. Elaine, calma. A pessoa está viajando, um outro diretor ainda não chegou, vai voltar, mas eu vou resolver este problema. Você grava amanhã? Não, não grava amanhã. Muito bem. Então, amanhã eu vou dar um jeito nisso e no próximo dia que você tiver a gravação, você vai ficar sabendo como é que eu resolvi, mas será da melhor forma que eu puder para você. Você é uma pessoa elegante, uma excelente atriz. Isto não pode ocorrer dentro da TV Globo, não vou permitir. Fui para casa, contei o fato, o acontecimento e tal, mas eu estava irredutível. Eu não queria mais continuar a novela, mas tinha responsabilidade, tinha compromisso com a emissora, tinha contrato, fui. Fiquei sabendo que a pessoa havia sido afastada e que não gravaria mais as minhas cenas. Olha, eu estava tão chocada com o mau caratismo daquela pessoa, com a agressividade daquela pessoa, eu não sei dizer a vocês se ele continuou dirigindo cenas de outras pessoas. As minhas não mais. Porque não dava. Realmente nós estávamos num conflito sério. E ele desrespeitava, diante do que eu ouvi ele falando de um ator ligado a mim, para o figurinista, ele não merecia respeito de nenhum ator. Continua na televisão até hoje. Faz sucesso, faz muito sucesso. Não vale a pena aqui nomes nem nada. Esta foi a minha experiência dentro da novela O Outro. Continuamos a novela. Benjamin volta para Fátima. O Paulo de la Santa volta para a cena, para a casa dele. O Danizara recobra a memória, não está mais sofrendo de amnésia. A Laura fica grávida dele e se revela apaixonada por ele, entendeu?
Aí o pai volta, os filhos do Paulo da Santa ficam satisfeitos, enfim, todos os casais se encontram, todas as pessoas ficam realizadas, tudo termina bem e a Ivete também termina com o Benjamin. Esta foi a última novela que eu fiz na Rede Globo de televisão, a chamada Vênus Platinada. Isto foi em 1987. Nós estamos em 2022. Olha, o tempo que se passou aí, eu nunca voltei para essa emissora. Fiquei muito mal. Quanto tempo nós temos, meu filho? Você tem aqui, nesse bloco de vídeo, facilmente mais 15 minutos, se você quiser. Eu fiquei muito mal. Eu vim para São Paulo. Eu pedi o apartamento, estava alugado. Depois eu voltei a alugar o apartamento. Eu reformei o apartamento. Eu fiquei no Rio de Janeiro sem fazer absolutamente nada. Eu fiquei um ano gestando todo aquele mal que haviam me feito na novela O Outro. Não estava legal. Eu fiquei muito mal. Não só mal de cabeça, de alma, de coisa assim. Não, a minha vida, ela se modificou demais. A minha relação, o meu casamento, tudo sofreu um abalo sísmico. Houve uma mudança, uma ruptura ali muito grande. Por causa de um trabalho e por causa de maldade de pessoas, de falta de caráter de pessoas. Olha, você vai trabalhar para ganhar dinheiro, para ser feliz. Por isso que eu fiz questão de buscar outros dados para vocês. Coisas que aconteceram com outras pessoas. E, evidentemente, aconteceu coisa muito pior, que eu não vou relatar aqui, porque não está na mídia. E eu sou responsável por aquilo que eu digo. Vocês não podem imaginar as coisas que aconteceram. Eram terríveis. Eu fiquei 88 parada, sem fazer absolutamente nada. Eu tomava sol, eu ia com meu filho na praia, nós íamos na piscina, íamos para a escola, íamos para shopping, íamos fazer N coisas. Mas eu não pensava em televisão. Eu não podia pensar em televisão. E a minha vida muito, muito triste. Muito triste. Aí quando chegou em 89, mais ou menos, sempre fevereiro, março, que começam as novelas, eu soube que o Jaime Monjardim, que tinha dirigido Sim a Moça, tinha ido para a Rede Manchete de televisão. Falei, opa, quem sabe, né? Passa a mão no telefone, ligo e digo, Jaime, Elaine, como vai? Tudo bem? Tem alguma coisa aí para mim? Ele disse, para ontem. Venha conversar comigo. Cananga do Japão. Este é o próximo trabalho que eu vou comentar com vocês dentro deste programa Arte de Viver. Mais uma vez, eu quero pedir a vocês o seguinte, se inscrevam, comentem, façam comentários à vontade. Eu realmente estou recebendo uma média de 520, 600 comentários por episódio, por novelinha que eu estou comentando, e eu não estou dando conta, porque eu tenho os meus afazeres, eu tenho a minha vida, as minhas coisas. Então eu vou começar a restringir o meu comentário com um beijo, com uma figurinha, alguma coisa para vocês, porque eu não estou conseguindo tempo para me alongar e para responder para vocês como eu gostaria. Mas, por favor, continuem, porque eu adoro os comentários que vocês fazem. Leio todos na íntegra. Adoro, adoro o nosso relacionamento. Quando tiver um tempinho, eu escrevo uma coisinha a mais, mas quando não fiquem chateados, viu? É que realmente eu não disponho de muito tempo para isso, tá? E são muitos. Se eu for responder comentários grandes para cada um, eu não vou fazer outra coisa na minha vida, né?
E, por favor, vocês se inscrevam, vocês toquem o sininho, porque quando eu tiver vídeo novo, o YouTube vai avisar. E, principalmente, o like. Tem outro nome isso, como é que é, filho? É curtir. Você dá o joinha, Você dá o curtir joinha. vídeo. Sabe por quê? Esse joinha, ele vale para o YouTube entender que o seu produto tem relevância. E que ele tem que distribuir o produto. E ele distribui para mais gente. Então, quanto mais vocês derem o joinha, mais o nosso produto, o nosso programa vai ser divulgado, vai ser entregue para muito mais pessoas. E esse número de pessoas vão crescendo e nós vamos ficando com um programa ótimo. E quem sabe no futuro possamos fazer 2 programas, né? Toda semana um programa, né? Aumentar o número de programas. Exatamente. O canal crescendo, a gente consegue produzir mais programas para vocês. O canal crescendo, nós começamos a produzir mais para vocês. Né? Por quê? Porque nós temos despesas, nós temos câmeras, nós temos luz, nós temos maquiagem, eu tenho roupa própria, eu tenho enfim, é todo um aparato, é o dia inteiro do meu filho nesse processo de trabalho, o dia inteiro eu também envolvida com esse processo de trabalho. Então, vamos lá, gente, tem que ter joinha, o positivo. Vamos fazer isso daqui crescer. Né? É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós fizemos esse canal. É nosso. Vamos adiante. Então é isso, meus amores. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. E no próximo Arte de Viver, eu vou falar sobre um trabalho que foi uma bênção. Uma bênção. Kananga do Japão, na TV Manchete. Estou voltando para a TV Manchete. Em 1989. Um beijo no coração de vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.